Olá, pessoal! Hoje o tema da nossa aula é sobre colocação pronominal, a mesóclise, que é a terceira possibilidade, a terceira forma que nós estamos estudando, especificamente no que diz respeito em relação à posição do pronome em relação ao verbo. Então, aqui, inicialmente, nós faremos algumas considerações a respeito dos pronomes para, em seguida, nós compreendermos do que trata a mesóclise. Então, o que nós temos que nos lembrar é de que há situações formais de comunicação. E quais são essas situações? Discursos, palestras, textos acadêmicos, textos jornalísticos, em que há a exigência de aplicar as regras da norma padrão. E uma dessas convenções trata do correto posicionamento do pronome na frase. E nós temos, então, algumas regras que são bem práticas. A primeira delas é de não usar um pronome reto como objeto de um verbo, ou seja, como complemento para o verbo. E aí é o grupo do eu, tu, ele, nós, vós e eles. Então, no caso aqui, o arquiteto apelidou ela de casa dançante. Nesse caso, nós temos uma incorreção porque, segundo a norma padrão, é necessário utilizar a forma apelidou a. Também, não usar um pronome oblíquo como sujeito. O rapaz entregou o bilhete para mim fazer a vistoria. Então, nesse caso, o mim também está incorreto. A forma adequada, nesse caso, segundo a norma padrão, seria o emprego do pronome eu. Ainda não é adequado iniciar uma frase pelo pronome oblíquo, conforme o exemplo que nós temos aqui. Me chamo Maria. Nesse caso, a forma adequada é chamo-me. Temos também algumas outras regras que exigem mais atenção e também a correta avaliação da situação de uso. E é o caso das regras que envolvem os pronomes oblíquos átonos, que nós já estudamos, nós já fizemos atividades relacionadas a isso. Ainda, nem sempre o que diz a regra é o que se aplica no uso diário, então determinado posicionamento ele pode soar estranho a quem fala e a quem ouve, ou seja, quando não é muito comum esse uso, acaba soando estranho. Porém, também nós temos algumas colocações de pronome que ficam restritas ao universo da escrita, ou seja, é só numa situação muito formal, em situação escrita, em que a linguagem que é utilizada, ela é muito rebuscada, muito elaborada. Quando, então, nós temos o uso em situações informais, por exemplo, me ensina a cantar, papai? Então, pela regra, pela norma padrão, essa forma não está correta. Porém, numa situação mais informal, ela acaba sendo utilizada. Então, a norma padrão apresenta como regra o emprego do pronome oblíquo após o verbo, em início de frase, em oração ou período, tendo ele pontuação ou não. Então, nós temos aqui algumas regras ainda. A regra geral determina o uso de ênclise, ou seja, o posicionamento dos pronomes sempre depois do verbo que os acompanha. Então, aqui nós temos o exemplo. Eu socorri um amigo polonês, encontrando-o sempre que ele precisava de ajuda. Temos, então, a ênclise, porque a oração aqui é iniciada pelo verbo. Tenho um amigo polonês de muitos anos. Ponto. Conheci-o quando visitei a casa de Retiro. Então, aqui nós temos o início de um novo período. E esse período, então, também não pode começar pelo pronome, e sim o verbo e logo na sequência o pronome. Quando
há uma palavra atrativa, que pode ser um advérbio, uma palavra negativa, a palavra que, algum outro pronome, que também aqui nós vimos essas regras e quais são essas palavras atrativas. O pronome oblíquo deverá posicionar-se antes do verbo, configurando um caso de próclise. Nunca lhe contei sobre o colega polonês que conheci na casa derretida. Então, o lhe aqui está na frente do verbo contei, e a posição, então, é uma próclise. E no caso, o nunca, que é a palavra negativa, atrai o pronome para essa posição. Agora sim, trataremos especificamente sobre a mesóclise. Então, lembrando que a mesóclise é quando o pronome posiciona-se no meio do verbo. E nós temos dois casos específicos em que isso ocorre. No caso de verbos no futuro do indicativo, nós devemos então usar o pronome oblíquo no meio da flexão verbal, interrompendo, entre aspas, o verbo, separando o radical das desinências verbais que indicam futuro do presente e futuro do pretérito. Então, aqui nós temos duas informações importantes. Trata-se do emprego dessa forma quando nós temos o futuro do presente e o futuro do pretérito. É a posição, então, que nós chamamos mesóclise, ou seja, o pronome no meio do verbo. Contar-lhe-ei sobre o amigo que fiz quando visitei a casa derretida. Então, aqui, contarei é o verbo, aqui, e quando nós fazemos essa adequação, colocando, então, inserindo o pronome no meio, fica contar-lhe-ei. Da mesma forma, contaria, fica contar-lhe-ia. Se nós tivermos uma palavra atrativa, prevalece a próclise e o pronome se desloca para antes do verbo, mesmo que este se apresente no tempo futuro. Então, nós temos ali, não lhe contarei nada. E nesse caso, então, o que faz com que o lhe venha para a frente do verbo é a palavra atrativa. Então, nesse caso, nós não usamos a mesóclise. Então, a mesóclise ela é utilizada quando o verbo apresenta-se nesses dois tempos. É uma regra, porém, a mesóclise ela é raramente utilizada na nossa comunicação. E ela aparece em textos cuja tradição rege o estilo, ou seja, convites, decretos, sentenças judiciais, mas nem mesmo os textos jornalísticos ou acadêmicos atuais fazem uso dessa colocação pronominal, ou seja, é uma forma de utilização que não é muito comum. Então, aqui, através do exercício 4 da página 93, eu vou buscar esclarecer para vocês como é que nós devemos proceder para compor um caso de mesóclise. Então, nós temos o seguinte: complete a tabela aplicando mesóclise às seguintes expressões. Então, como vocês podem visualizar, na primeira coluna nós temos uma estrutura, o verbo, e na segunda, o tempo verbal, futuro do, aí nós vamos identificar futuro do pretérito ou futuro do presente. Pronome oblíquo, se, que deverá ser inserido. Nesse caso, nós temos, então, aqui no final, a expressão com mesóclise. Então, primeiro, qual que é o tempo? É o futuro do presente. Então, como é que nós procedemos para compor a mesóclise? Visitar-se a casa. Então, o verbo, ele fica até o R, usamos o hífen, colocamos o pronome oblíquo
e o restante que sobrou depois do R. Por isso fica visitar-se-á a casa. Parecerias deslizar. Nós temos o futuro do pretérito e temos que inserir o me. Então fica assim: parecer-me-ias deslizar. Então, mais uma vez aqui, nós fazemos aqui a organização, escrevemos novamente o verbo até o R, colocamos o me e depois o ias, o que restou. Indicaríamos a porta, nós temos ali o futuro do pretérito. Então, inserindo o te, fica indicar-te-íamos a porta. Lembrando que quando o verbo ele possui o acento, quando fazemos essa composição com a mesóclise, esse acento deve ser mantido também. Apresentariam o museu. Está no futuro do pretérito. Então fica apresentar-nos iam o museu. Falará sobre o rochedo. Nós temos o futuro do presente. Então fica falar-vos-á sobre o rochedo. Então sempre o verbo termina aqui. Para nós fazermos essa composição até o R, inserimos o pronome oblíquo, que é indicado, e aí colocamos o restante do verbo. A tarefa referente à aula de hoje, exercícios 1, 2 e 3, das páginas 90 e 91, 5, 6 e 7, das páginas 94 e 95. E por hoje é só, e até a próxima aula.